Oi, eu sou a Sinara, a bruxa aqui vai te dar um conselho para sua semana e nesse vídeo eu vou aconselhar as pessoas dos signos de Câncer, Leão e Virgem. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Eu sou bruxa natural, sou bruxa devocional de Perséfone e taróloga. O deck escolhido para essa semana é esse deck aqui que chama The Wild Unknown. Eu tenho a versão de bolso, né, o Pocket Tarot, que as cartas são pequenininhas assim, mas é lindíssimo. É um tarô que tem uma ilustração linda, foi feito e desenvolvido não só a parte da ilustração, mas também toda a simbologia do tarô. Dentro dessas cartas aqui foi desenvolvido por uma artista plástica que é estudiosa de tarô e tem essa pegada de natureza selvagem mesmo. São cartas que são meio escuras assim, né, que trazem uma atmosfera meio obscura, mas são cartas lindíssimas. Tem essa coisa meio desenhado à mão, meio a lápis. É lindo. Claro que o deck não muda muito o que a gente vai tirar aqui, os conselhos vão ser os mesmos, mas se você gosta de tarô, se você se interessa por decks de tarô e gosta de ver decks diferentes, eu sempre vou dizer aqui qual que é o deck que eu tô usando. Lembrando também que essas são tiragens coletivas, então mesmo que eu esteja falando do seu signo, pode ser que nem tudo que eu disser aqui vai bater perfeitamente aí com os acontecimentos da sua vida e da sua semana. Então fica com aquilo que ressoa pra você e o resto deixa fluir, deixa aí o universo levar para quem precisa receber essa mensagem. Eu peço também que você fique comigo até o final da leitura do seu signo, porque pode ser que no comecinho não faça muito sentido e você não esteja aí conseguindo conectar com a sua vida, mas lá pelo final eu posso trazer algum conselho que vai ser muito interessante para sua semana. Então fica comigo e vamos começar. Então vamos começar esse vídeo pelo signo de Câncer. Vamos ver o que essa semana reserva aí às pessoas do signo de Câncer. Gente, eu vou começar esse vídeo falando aqui do signo de Câncer e eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá no vídeo anterior, no vídeo de Áries, Touro e Gêmeos, porque olha só, não sei se vocês conseguem ver pelo ângulo da minha câmera, mas quando a gente abre esse deck, ele tem uma ilustração que parece uma carta só, parece uma coisa, na verdade parece o corpo de uma serpente. É lindo, eu sou apaixonada por esse deck, quero comprar ainda o deck de tamanho original, né, porque o meu é pocket, mas assim, é lindo, é apaixonante. Mas voltando aqui pro nosso foco, vamos falar da semana das pessoas do signo de Câncer. Quais são as energias dessa semana? Quais serão os desafios das cancerianas, dos cancerianos? E um conselho, não é mesmo? Vamos ver. Nossa, lindas cartas demais. Mas vamos lá, gente, vamos falar aqui da semana dos cancerianos e das cancerianas, porque tá uma semana interessante. Tá uma semana aqui desafiadora em alguns pontos, mas principalmente uma semana transformadora. Vamos começar com a energia dessa semana, que é um As de Paus com a carta do julgamento. Gente, o que essa combinação vai falar para nós? Vai falar sobre uma semana impulsionadora, né? A gente começa com o As de Paus trazendo essa energia de resolução, energia de fazer as coisas, de movimentar, de ir para cima, uma energia de fogo mesmo, assim, não vou conseguir ficar parado, não vou conseguir ficar parada, quero resolver as minhas questões, né? E a carta do julgamento trazendo para nós toda essa condição de resolver essas coisas mesmo, trazendo toda essa estrutura que a gente precisa para resolver as nossas coisas, mas principalmente esse sopro de esperança, né? Apesar dessa carta também trazer pra gente um alerta de que pra gente mudar, para as coisas na nossa vida mudarem, a gente também precisa se permitir mudança, né? A carta do julgamento, ela fala sobre uma transformação profunda, mas a gente precisa permitir que essa transformação profunda aconteça. Para a gente permitir, a gente vai precisar sim abrir mão de coisas,
né? As coisas na nossa vida, os movimentos na nossa vida, eles só são de fato profundos quando a gente se permite perder também, né? É uma questão dolorosa, porque nem sempre a gente quer perder, na verdade a gente nunca quer perder, a gente só quer ganhar, né? Temos aí um ego enorme, enquanto seres humanos, né? Não enquanto cancerianos, enquanto gente, né? Mas muitas vezes a gente precisa aprender a perder. E as perdas podem ser bem difíceis de lidar, dependendo daquilo que a gente precisa perder, né? Mas o que a gente precisa também é saber confiar de que muitas coisas a gente às vezes ainda não tem a percepção de que o tempo delas já deu na nossa vida. E aí, atrás da carta da morte fala isso pra nós. A carta do julgamento, ela só fala, gente, bora seguir em frente, bora deixar pra trás aquilo que a gente já viu que nem é. Vamos nos despir das nossas desculpas e das nossas defesas e vamos nos permitir seguir em frente diante dessa situação ou de determinada questão. Então, é muito importante também, é uma carta linda, mas é uma carta muito transformadora mesmo, ela traz uma energia transformadora, mas que a gente também precisa fazer esse movimento, porque afinal de contas, na nossa vida, soberanos somos nós, né? Quando eu pergunto aqui sobre os desafios dessa semana para as pessoas do signo de Câncer, a gente começa com 10 de ouros e um as de espadas. Pode ser então que a gente tenha um pouco de dificuldade aqui, tanto no âmbito das nossas questões materiais, familiares, eu diria, muito mais. Talvez algumas questões de conflitos familiares que vão ser importantes que a gente sim tenha paciência e tenha calma, né? Principalmente porque aqui vem trazendo como desafio pra gente um As de Espadas. E o As de Espadas, ele é a carta da clareza mental, da expansão mental. Então, quando a gente tem essa carta num lugar de desafio, ela pode estar falando pra gente sobre a gente tá tomando atitude na frente do pensamento. A gente tá agindo primeiro, pensando depois, né? Então, aqui vai ser importante que você faça o contrário, que você pense primeiro e age depois, mesmo que seja difícil, porque quando a gente tá em falta aqui do As de Espadas, a gente tá em falta desse lugar de reflexão mesmo, né? A gente tá com dificuldade de focar no nosso mental, a gente tá focando em várias outras coisas, a gente não tá pensando muito, a gente tá agindo. E isso pode ser uma demanda da semana também, pode ser até uma demanda por questões familiares mesmo, de repente durante essa semana você vai ter muita coisa aí pra você resolver e pode ser que você tenha dificuldade de pensar entre uma coisa e outra, que você fique nesse modo de apagar incêndio e vá só resolvendo as coisas. Mas vai ser importante que você busque tirar um tempinho para refletir sobre todas essas questões que se apresentarem aí durante essa semana, de refletir primeiro e agir depois, né? Cuidado para não estar colocando aí a carroça na frente dos bois, né? E aí, quando a gente vai falar aqui sobre conselhos, a gente tem duas cartas muito interessantes pra gente falar de conselho, porque a gente tem aqui um 10 de espadas, faço questão de mostrar essa carta bem de pertinho, porque ela é muito bonita, um 10 de espadas e um 5 de espadas. Então, gente, o conselho dessa semana pra você, canceriano, canceriana, é pegar essa energia aqui de início e finalização, de início e transformação, que é a carta do julgamento, mas que a gente de fato permita que as coisas terminem. Talvez exista aí questões na sua semana, pessoa do signo de Câncer, que você tá arrastando real oficial e que você precisa muito deixar essas coisas para trás, né? Existe aí uma transformação para acontecer na sua vida que tá sendo impedida porque você tá arrastando uma finalização que você não permite que aconteça. Então, o 10 de espadas fala, deixa o que precisa acabar. Nem que seja para recomeçar de outra maneira. Porque essa questão que você está insistindo, porque a carta do 5 de espadas fala sobre a gente estar insistindo numa questão que já não vai nos trazer nada de bom, que não traz mais nenhum... não traz pra gente nem a sensação boa da vitória. Ela traz pra gente só uma frustração e um cansaço sem fim. Então, deixa que as situações terminem. Não insista em algo que você nem sabe mais por que você tá brigando por isso.
Não insista em questões que você não tem nem mais tesão mesmo de correr atrás, que você tá batendo o pé só por bater. Então, deixe morrer. Essa é uma semana para você deixar morrer, porque quando você deixar morrer, a gente tem aqui uma linda carta do julgamento que tá te esperando ali na frente. Quando você souber se desvencilhar dessa casca aí que você tá tão agarrado, tão agarrada, você tem aí uma grande transformação e um início muito bonito de algo novo. Então, o conselho que eu deixo para você, pessoa do signo de Câncer, essa semana é: permita que as coisas terminem, porque você precisa se permitir o novo que tá te esperando bem ali. Agora vamos lá para você do signo de Leão. Vamos ver aqui o que a semana reserva aos leoninos e leoninas. Vamos ver o que teremos aqui para a semana de vocês, enquanto energia, enquanto desafio e conselho. Certo, gente, leoninos e leoninas, vamos lá. A gente começa essa semana com uma energia da carta da força, junto com um 4 de espadas. O que isso vai falar para nós? É uma semana que vai te trazer bastante a necessidade de autocontrole, né? Que você vai precisar cuidar bastante das suas emoções, mas bem no âmbito de impulsividade mesmo, de você lidar consigo mesmo, não com a emoção que os outros te causam, mas com quem você realmente é, com o ímpetus da sua própria natureza, que é o que a carta da força fala muito pra gente. É a gente saber lidar com aquelas questões que que são da nossa própria natureza, né? Que são os nossos ímpetos, nossos impulsos. É saber lidar com essas questões. Então, essa semana você pode ter que lidar consigo mesmo, né? Pode ser que essa semana você tenha que enfrentar a si mesmo, né? E o 4 de espadas, ele vem trazendo, junto com essa carta da força, também uma energia de que a gente consiga realizar mudanças nesse âmbito. Mudanças de coisas que estão bastante estagnadas aí, né? E que a gente tem dificuldade de mexer nessas caixinhas. Então pode ser que essa semana te apresente situações que você vá precisar lidar com algumas sombras. E que aí durante essa lida das sombras você vai precisar contar com essa carta da força. Pra ir te trazendo esse lugar de mais conforto consigo mesmo, né? É importante, gente, aqui a gente tá falando muito sobre esse trabalho das sombras, mas não é um trabalho das sombras no âmbito mental, lá de meditar e só saber que eu tenho essa questão ou aquela questão. Aqui a gente tá falando sobre um trabalho das sombras muito feito na prática, porque a gente tá falando sobre a gente saber identificar as questões durante a nossa semana que vão se desdobrando e que a gente vai ter impulsos de lidar de uma maneira, mas que é importante que a gente conheça esses nossos impulsos para que a gente não haja de uma maneira a qual a gente vai se arrepender depois, né? Então, é a gente descristalizar as nossas ações, é a gente olhar para nós mesmos com um acolhimento tão interessante que a gente vai conseguir se enxergar com carinho e saber que a gente consegue usar até características não tão admiráveis aí pela sociedade, mas que a gente consegue usar essas coisas a nosso favor, sim, de uma maneira interessante, de uma maneira honesta, de uma maneira bacana, para com a gente mesmo e para com os outros ao nosso redor.
Então a gente começa aqui uma semana que traz um desafio interessante, né, nesse sentido, porque a gente vai precisar se investigar um pouquinho essa semana, pode ser desafiadora nesse sentido, mas se você estiver aberto a fazer essas mudanças, vai ser uma semana muito interessante, porque quando a gente vai falar de desafios, a gente tem uma carta da morte com um 3 de copas. Então, essa combinaçãozinha aqui vai falar pra gente sobre uma semana que vai nos apresentar a possibilidade de mudança. Vai nos apresentar, sim, muitas possibilidades de transformação. Mas que pra gente conseguir realizar uma transformação, a gente precisa de movimento e desconforto, né? A gente... Não é fácil a gente mudar daquilo que a gente já está acostumado. Não é fácil a gente admitir coisas e deixar coisas morrerem para que abra espaço para coisas novas acontecerem, né? E quando a gente tem aqui um 3 de copas com a carta da morte, a gente está falando, sim, muito de a gente saber essas transformações, elas estarem muito no âmbito das relações com os outros. Não necessariamente relações amorosas, mas outras relações familiares, relações de amizade, relações de trabalho. Então, existem coisas aí durante a sua semana que vão aparecer, que vão pedir que você haja diferente do que você já age hoje em dia, que vão pedir que você transforme, para que você resolva coisas que muito provavelmente hoje já te incomodam e que você vai precisar ter essa coragem de agir de maneira diferente. Então, é uma postura que precisa de mudança, né? Com relação a alguma questão que possa estar acontecendo aí no âmbito relacional, né? Nesses âmbitos que eu falei. Então, gente, é uma semana que vai exigir coragem, mas a gente abre ela aqui com a carta da força. A carta da força é uma carta de muita coragem, né? A gente saber enfrentar os nossos próprios demônios e fazer as pazes com ele exige muita coragem, né? Então, a gente já começa aí uma semana com muita energia de coragem. Então, gente, coragem pra gente saber mudar as nossas ações pra gente conseguir alcançar aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer. A gente entender o que precisa ser mudado no âmbito das relações. Será que a gente está permitindo demais? Será que a gente está abrindo espaço demais? Será que a gente está deixando de se colocar? Ou será que a gente está fazendo o contrário? Será que a gente está se limitando demais, se fechando demais e impedindo que as pessoas se aproximem, impedindo que as coisas aconteçam na sua vida nesses âmbitos relacionais, porque você anda se fechando muito? Então, vale aí essas reflexões. Quando eu peço um conselho para as pessoas do signo de Leão, a gente tem aqui um 10 de copas, uma carta muito bonita também, né? E um cavaleiro de paus. Então, gente, essa semana é a gente focar naquilo e naqueles que importam. É a gente entender aquilo que a gente quer, o que a gente precisa e como a gente vai fazer para manter essa linha aí na nossa vida, né? Como que a gente vai cuidar dessas questões? Porque o 10 de copas vai falar muito sobre a gente ter essa clareza sobre o que é importante pra gente de verdade, quem é importante pra gente de verdade, o que é importante pra gente saber preservar essas coisas. Aqui a gente tende um pouco para falar de relações, porque copas é o naipe das emoções, mas a gente é interligado pelas nossas emoções em todos os âmbitos da nossa vida, né? Então, se a gente estiver falando de relações profissionais, se a gente estiver falando de relações amorosas, de relações familiares, de relações de amizade, tudo isso tá interligado aqui nessa teia de sentimentos, né? E a gente precisa saber equilibrar, a gente precisa saber a gente precisa saber entender a importância, a potência de cada uma dessas coisas na nossa vida. E aí, quando a gente tem essa clareza, a gente precisa saber cuidar e defender, ir atrás daquilo que falta e cuidar daquilo que a gente já tem, né? Então, essa semana para você, pessoa do signo de Leão, é uma semana sim de trabalho de sombras, a gente enfrentar aí questões que a gente já sabe que são nossas, mas que a gente precisa aprender a lidar com elas para que a gente consiga viver em completude. A gente precisa aprender a permitir que as mudanças aconteçam naquilo que precisa ser mudado. Cuidado para não estar muito engessado no âmbito das relações, cuidado para não estar muito agindo sempre de um mesmo jeito, seja de uma maneira que traga pessoas demais
que não precisa desse espaço todo na sua vida, ou seja, para trazer para dentro gente que poderia super te ajudar, que poderia ser alguém super interessante na sua vida e que você está construindo aí uma barreira impedindo que essas pessoas se aproximem. É interessante essa semana olhar para a carta da morte e entender que é preciso mudança, é preciso coragem, é preciso mudança e é preciso cuidado com aquilo que é importante para você. Agora chegou a hora da gente falar, então, das pessoas do signo de Virgem. O que é que o tarô vai falar aqui sobre a semana dos virginianos e das virginianas? Para estarmos atentos. Vejamos aqui as energias da semana. Os desafios e os conselhos. Certo. Ok, gente, então vamos lá. Uma semana cheia de águas para as pessoas do signo de Virgem essa semana, porque a gente começa a energia da semana com um rei de copas e um cavaleiro de copas. Então, é uma semana que as emoções vão estar aí um pouco à flor da pele para você, pessoa do signo de Virgem. A gente vai ter aí tanto uma necessidade de entendimento das suas emoções, como também essa sensação de apaixonamento que o Cavaleiro de Copas traz pra gente, né? O Cavaleiro de Copas, ele vai falar muito sobre a gente tá nesse lugar de querendo muito alcançar uma coisa e aí a gente só enxerga aquilo que é bom nessa coisa e a gente se sente motivado, a gente vai atrás porque isso aqui vai ser incrível, porque isso pode ser qualquer coisa, pode ser tanto uma relação amorosa, como pode ser uma oportunidade profissional, ou uma mudança, enfim, algo que você tá tão interessado, tão interessada e tão motivada que você só vê o lado bom disso daí, né? E aí o rei de copas vem meio que te trazendo um pouco a consciência, né? Te pesando ali um pouco o lado. Não é que ele vai falar sobre coisas negativas, mas ele vai falar sobre coisas mais realistas, porque o cavaleiro de copas é um pouquinho iludido e o rei de copas é mais entendido, né? Ele é mais equilibrado, ele tem esse lugar de mais de equilíbrio, né? E é interessante porque essa combinaçãozinha vai trazer um cisne branco com um cisne negro, né? E aí a gente vai falar aí que, mas o cisne negro de repente pode trazer algo de negativo, porque a gente tem esse senso comum racista de que o negro é algo ruim, mas na verdade aqui a gente tá falando dentro do tarô sobre um processo de crescimento mesmo, né? Então a gente tem, partindo aqui, se a gente for falar desse deck que vai falar do cavaleiro como filho e do rei como pai, a gente tá falando sobre esse lugar de crescimento mesmo, né? Que a gente sai do filho, da posição de filho, e a gente vai andando para a posição de pai. Então a gente sai desse lugar de cavaleiro e a gente vai andando na direção do rei, que é a gente ser até meio inocente, apesar de muito focado, mas aqui a gente saber já discernir o que faz sentido para nós e o que não, o que é real e o que não é, e o quanto a gente quer e o quanto a gente não quer, diante dos fatos reais e não de questões idealizadas. Então, tudo isso para falar que essa vai ser uma semana de muita paixão, mas também de muito entendimento dessa paixão. E não tô falando só de paixão amorosa, hein, gente? Tô falando de paixão de vontade mesmo, desse lugar que a gente fala, quero muito, nossa, isso aqui me motiva, faz sentido pra mim, eu quero. Então, é esse lugar dessa paixão. Enquanto a gente tem essa motivação, a gente sente essa pulsão aí do nosso cavaleiro de copas, a gente também tem ali o apaziguamento desse rei de copas, trazendo pra gente um pouquinho mais de pé no chão.
Quando a gente pergunta, então, quais seriam os desafios dos virginianos, das virginianas nessa semana, a gente tem uma rainha de copas com a carta do mundo, que vai falar pra gente sobre a gente ter uma dificuldade de conseguir fazer transições durante essa semana, conseguir mudar de fase, né? Conseguir passar por finalizações e recomeços, porque a carta do mundo fala sobre esse lugar de final, né? De final feliz. Com a carta da rainha de copas, que vai falar pra gente sobre, de repente, a gente tá com essa dificuldade justamente porque a gente vai dando demais de nós, né? A gente vai oferecendo demais e se doando demais, e aí a gente não consegue nem perceber quando já deu, quando não é mais pra gente estar doando, quando é pra gente agora estar preservando, quando é pra gente estar cuidando da gente, né? De repente, nesse lugar aqui meio de cavaleiro de copas, a gente esteja tão afim de algo que a gente vai permitindo que a situação vai nos atropelando, né? E aí, essas duas cartas aqui, o rei e a rainha, né? O pai e a mãe de copas nesse tarô, nos tragam de volta para esse lugar de falar, não, já deu, né? Você, sim, precisa investir de si mesmo para que as coisas deem certo na sua vida, mas você também precisa lembrar que você também é gente, você também merece descanso, você também merece cuidar de si mesmo, você também merece coisas boas. Então, é importante que você se acolha durante essa semana para que você também tenha um entendimento daquilo que precisa finalizar, daquilo que já finalizou, na verdade, né? Você tem essa consciência dessas finalizações para que um novo ciclo possa se abrir aí diante de você. Quando eu peço conselhos, a gente tem aqui um 3 de ouros junto com um 6 de copas. Então, um 6 de ouros primeiro falando, um 3 de ouros, perdão. Um 3 de ouros pra gente primeiro falando sobre a gente saber contar com a ajuda do outro. Então, talvez você esteja aí nesse processo acumulando muita tarefa, precisando muito de compartilhar isso com alguém, de dividir esse peso dessas tarefas com outras pessoas. E um 6 de copas, nesse lugar muito de lembrar a gente de que... deixa eu ver como eu vou colocar isso. É a gente saber contar com o outro, mas contar de coração, sabe? É a gente saber entregar um pouco esse controle sem a gente ficar com o peso do controle mesmo, né? O 6 de copas vai falar sobre a gente saber contar, mas contar com profundidade, sobre a gente saber contar com o outro sem ficar com o pé atrás, sobre a gente saber confiar na estrutura dos outros, que se a gente está confiando ali esse passo e essa função a essa pessoa, é porque faz sentido e a gente já ponderou, e que isso vai ser importante para nós e vai também dar ali o espaço para que o outro também realize. Então, essa semana na sua vida, pessoa do signo de Virgem, vai ser extremamente importante que você continue focado aí, use essa energia do Cavaleiro de Copas, do apaixonamento, dessa gana de alcançar as coisas, de conquistar as coisas. Vai ser extremamente importante que você siga aí conectado com essa energia, mas que você busque trazer discernimento para que não saia se atropelando no meio do caminho, né? E que você busque também contar com quem pode te ajudar nesse processo. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de me seguir, curtir, compartilhar com seus amigos que gostam de tarô. Clica também no sininho para você não perder nenhum vídeo. A gente tem vídeo aqui todas as semanas com conselhos para os signos, conselhos do tarô. Me segue também nas minhas redes sociais, @abruxa_que, Q-U-E, e vamos nos falando por lá. Por hoje é só. Até mais!